Esperar só o Carlos entrar de novo, galera, porque teve um probleminha aqui. Carlos, entra na reunião de novo, deu um probleminha aqui. Carlos, entra na reunião de novo, deu um probleminha aqui. Eu vi mesmo. Finalmente pegaram ele, né? Tava fazendo um caos por onde ele passava. Só tô esperando o Carlos entrar, tá, galera? Não sei porque deu incompatibilidade aqui na hora que eu coloquei para gravar, mas aí ele saiu da reunião na hora que eu coloquei para gravar. Aí eu já inicio a correção. Vamos iniciar, galera, e quando o Carlos entrar, eu aceito. Na hora que ele entrar pelo link. Vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo aí, normal? Vocês estão vendo, pessoal? Sim, O áudio tá bom? Posso começar? pode começar. Bora lá. Pessoal, então nós vamos começar a correção das atividades complementares, tá bom? Nós finalizamos o PET 2, Escola Coronel Zé Cândido, eu sou o professor Guilherme, responsável pela área de matemática, disciplina de matemática. Então nós vamos começar com a atividade complementar, tá? Número 1, tá bom? Onde eu trago aí conceitos de conjuntos. Então, vamos lá, problema 1. Na matemática, temos infinitos conjuntos numéricos, mas alguns deles se destacam. Dos números destacados a seguir, indique aqueles que são números inteiros. Inteiros, pessoal, é um conjunto de números que é definido por essa letra, que a gente basicamente define dessa forma aqui, ó. Quem está dentro dos inteiros? O menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, 1, 2, 3. E aí, pessoal, esse conjunto continua infinitamente, tanto para os números positivos quanto para os negativos, que é nesse sentido. Então, entra aqui o menos 4, menos 5, menos 6. Todo número inteiro que for negativo vai estar aqui, e todo número inteiro que for positivo também vai estar aí. O número inteiro, pessoal, quando ele não tem parte decimal, sabe aquele alguma coisa, por exemplo, 4,7. Esse vírgula 7, o 7, ele está na casa dos décimos, né, que é a primeira casa decimal. Números assim não são considerados inteiros, tá bom? São considerados racionais, é outro conjunto. Mas enfim, vamos lá, vamos destacar.
Vamos pegar a alternativa A, por exemplo. Ali, pessoal, estou destacando o número 12,0. Mas perceba que a parte decimal dele, que está aqui, ó, à direita da vírgula, é zerado. Então, 12,0 é a mesma coisa que o número 12, galera. São números idênticos. Por isso que o 12 é um número inteiro. Eu vou destacar ele. Porém, olha o 23,4. O 23,4, pessoal, perceba que entre a unidade e a primeira casa decimal, eu tenho ali, ó, a vírgula. Observa que a parte decimal não é zerada. Eu tenho aqui um algarismo 4, ou seja, eu tenho praticamente 23,4. Então, esse número aqui não é um número inteiro, tá bom? É um número racional. O próximo número, o número 12.154. Observa, pessoal, que eu tenho a unidade, eu tenho a dezena, eu tenho a centena, eu tenho, ó, essa daqui é a primeira unidade milhar, primeira não é a unidade milhar, né? E aqui a dezena de milhar. Perceba que eu não tenho uma vírgula aqui mostrando aí as casas decimais. Esse número ele é inteiro. Por isso, eu vou também destacar esse número. Perdão. E por último, pessoal, a alternativa D é uma divisão, né? Eu quero saber qual é o quociente, o resultado da divisão de 234 por 3. Bom, para eu saber se esse número é inteiro ou não, tem que realizar essa operação. Então, vamos fazer. Tomando aqui o 23 para iniciar essa divisão, né? 7 vezes 3 dá 21. 21 para 23, resto 2, tá bom? O que eu faço com esse algarismo 4? Vou abaixar. Que número que multiplicado por 3 dá ou chega próximo 24? O 8. 8 vezes o 3 dá 24, resto 0. Então, perceba que o resultado dessa divisão deu 78. Isso aqui é igual a 78. E 78, como vocês podem observar, também é um número inteiro. Afinal, a parte decimal dele é zerada. Tudo bem? Até algum momento alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. Beleza, então destaquei os números que são inteiros. Ali só o 23,4 que não é inteiro, tá bom? Então, na 2, eu trouxe a seguinte questão. Na decomposição do número 60, observamos a seguinte composição de primos. O 60, ele é a multiplicação entre o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. A gente falou sobre isso, né? Sobre decomposição em números primos. Faça o mesmo para o número 4.620, identificando o produto dos números primos que o formam. Então, eu coloquei aqui o 4.620 e vou iniciar a decomposição, a divisão simultânea desse número apenas usando primos. Perceba, pessoal, que eu posso aqui dividir ele por 2, tá bom? Então, 4.620 dividido por 2 vai ser, que é o primeiro primo. Eu vou até colocar os primos aqui, né? Vou destacar os primos que a gente pode usar, justamente para a gente ir. É o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, e aí tá bom. Aqui continua, né? Nós temos uma infinidade de números primos. Vamos continuar. 4.620 dividido por 2 vai dar 2.310, tá, pessoal? Só que observa que 2.310 ainda é um múltiplo de 2, é par. Então, eu posso dividir por 2. 2.310 dividido por 2, pessoal, vai dar 1.155. Bom, como esse número termina em algarismo 5, que é ímpar, ele não pode ser divisível por 2. Então, ó, o 2 eu não vou usar mais. Será que o 3 eu posso usar? Posso, pessoal. 1.155 é múltiplo de 3. Então, se eu dividir ele por 3, vai dar 385. Será que ainda dá para usar o 3? Quando eu quero saber se um número é múltiplo de 3, se eu somar os algarismos e der um múltiplo de 3, ele é. Observa assim, ó. 3 mais 8, 11. 11 mais 5. Perdão.
11 mais 5, 16. 16 não é múltiplo de 3, então não vou poder usar o 3, galera. Mas eu vou poder usar o 5, tá? Se eu pegar o 385 e dividir por 5, vai dar 77. Observa que eu não vou poder usar o 5 mais, mas eu posso usar o 7. 77 dividido por 7 vai dar 11. E por último, pessoal, já que eu não posso usar o 7 novamente, né, porque 11 não é múltiplo, ó, eu acabo minha divisão dividindo 11 por 11 dá 1. Então, na decomposição do 4.620, eu obtenho a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Isso aqui, como a gente já viu, né? Eu falei sobre essa principal propriedade da aritmética, né? O produto, o resultado dessa multiplicação desses primos dá o número 4.620. E foi o que ele pediu, né? Para a gente identificar quais são os primos que compõem essa decomposição. São esses primos aqui. Até aqui alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. Então, beleza. Depois, pessoal, no exercício 3, eu falei o seguinte: escreva os 15 primeiros números primos e selecione 2 deles, o que vocês quiserem. Então, a primeira coisa é escrever esse conjunto de números primos, galera. Eu não sei os 15 primeiros de cabeça, mas olha como é que eu faço. Os iniciais eu sei. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ó. Até aqui eu memorizo. O resto eu vou usando lógica, ó. O 20 não é porque é múltiplo de 2. O 21 não é porque é múltiplo de 7. O 22 não é porque é par. O 23, opa, não tem ninguém que divide o 23, além do 23 e o 1. O 24 está na tabuada, o 25 está na tabuada, o 26, ele é par, então ele não, o único número par, né, que é primo é o 2, todos os outros não são. Então o 27 está na tabuada, o 28, pessoal, é par, não pode. O 29, opa, o 29 está estranho, ele é primo, não tem ninguém. 30 está na tabuada, o 31 não está, galera. 31 é primo. 32 é par, 33. Galera, o 33, ele, se a gente continuar a tabuada do 3, a gente vai obter, ele é múltiplo de 3. 34 é par, 35 está na tabuada, 36 é par, o 37 não está na tabuada de ninguém. Os únicos números que dividem o 37 é 1 e o 37. Observa que já deu, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam mais 3. Vamos investigar mais. 38 não é, 39 é múltiplo de 3, 40. Opa, 41, 42 é par, 43 é primo, 44 é par, 45 está na tabuada, 46 é par, 47. Eu tinha 12 mais esses 3, eu tenho aí a sequência dos 15 primeiros primos, tá bom, pessoal? Esse é o primeiro primo, esse aqui, o último, é o 15º primo, tá bom? Vou colocar uma flecha aqui só para a gente se nortear. Então, vamos lá. Selecione 2 deles, olha, então se eu vou selecionar 2, vou escolher aleatoriamente, vou pegar o 23, vou pegar o 41, vou pegar esses 2, tá? Agora, apresente 2 números que são múltiplos de um e do outro, ou seja, eu quero múltiplos do 23 e eu quero também múltiplos do 41. E eu falei o seguinte para vocês: toda vez que vocês quiserem um múltiplo de um número dado, um número que vocês conhecem, basta multiplicar o número que você tem por um número inteiro. Por exemplo, o 23. O 23, galera, se eu multiplicar ele por 5, vou fazer essa multiplicação. Observa o seguinte: 5 vezes 3 dá 15, põe o 5, sobe 1, 5 vezes 2 dá 10, mais um 11. Olha só,
O 115? O 115, ele é um múltiplo de 23, porque se eu dividir por 23, vai dar resultado igual a 5. Vamos pegar outro múltiplo de 23? Vou pegar o 23 e multiplicar por 9. 9 vezes 3, 27. Por 7 sobre 2. 9 vezes 3 vai dar 18, mais 2, 20. 207. Ambos esses números são múltiplos de 23. A mesma coisa com 41, galera. Ó, vou pegar o 41 e multiplicar por um determinado valor. Vou pegar o 41 e multiplicar por um outro determinado valor, galera. Não tem erro. Bom, aqui eu vou escolher o 5. E aqui eu vou escolher o 12, para ficar um número um pouquinho maior, tá bom? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, 205 é um múltiplo de 41. E um número aí de ordem maior, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Ó, para eu passar para multiplicar por 1, eu coloco um 0. Perdão. Uma vezes 1 dá 1 e uma vezes 4 dá 4. Somando esses algarismos, aqui dá 2, aqui dá 9, aqui dá 4. Então, outro múltiplo de 41 é 409. Ah, Guilherme, eu escolhi esses números, não outros números. Não tem problema, galera. Desde que vocês usaram o mesmo raciocínio que eu, tá certinho, tá bom? Não tem erro. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Pode continuar, professor. Beleza. Pessoal, agora passando para a atividade complementar número 2, tá bom? Eu falei o seguinte, ó, também do oitavo ano. Calcule as raízes quadradas e cúbicas selecionadas a seguir. Então, por definição, o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada, por exemplo, o que é a raiz quadrada do número 9? Eu sei que a raiz quadrada do número 9 é igual ao número positivo 3. Por quê? Porque 3 é o único número que, se eu multiplicar ele por ele mesmo, o resultado é igual a 9. Então, perceba a definição de raiz quadrada. Eu quero saber qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá um resultado igual àquele cara que está dentro da raiz. Então, o 121, eu preciso de um número que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 121. Eu posso pensar em aproximação. Por exemplo, se eu pegar o 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, eu sei que a raiz de 21 é maior do que 10, porque não deu 100, não deu 121. Se eu pegar o próximo inteiro, que é o 11, 11 vezes 11, pessoal, vai dar justamente o 121. Observa aqui, ó. Perdão. Se eu pegar o 11 e multiplicar pelo 11, ó, 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Coloco o 0. Vou passar agora para esse 1. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 1, 1. Somando tudo, aqui dá 1, aqui dá 2, aqui dá 1. Ora, realmente, se eu pego o 11 e multiplico por ele mesmo, dá 121. Logo, aí raiz quadrada do 121 é igual ao 11, tá bom? Bom, do 225, o mesmo raciocínio, pessoal. Bom, vamos imaginar o seguinte. Ah, Guilherme, eu tenho que ficar jogando número para saber se é ou não, se esses números são ou não. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Não, pessoal. Outro artifício que a gente pode estar usando para fazer isso é o conceito de decomposição, galera. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar o 225 e vou decompor em fatores primos, de propósito para ver o que acontece. Observa o seguinte, galera. Eu não posso nem por 2 e nem por 3. Por 3 eu posso, por 2 não, porque é ímpar. Por 3 eu posso começar a fazer essa divisão. 225, pessoal, dividido por 3 é igual a 75. E 75 dividido por 3 de novo dá 25.
eu não posso usar o 3 de novo, mas eu posso usar o 5. 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Acaba a divisão. Observa, galera, o seguinte, olha que interessante. Aqui eu consigo fazer um grupo de um 3 com um número 5, e eu consigo fazer um grupo de um 3 com um número 5. Quando eu consigo fazer isso, galera, significa que o valor da minha raiz é a multiplicação entre esses pares. Então, qual que é o par que eu consegui formar? Um par de um número 3 com um par de número 5, ou seja, resultado igual a 15. Isso mesmo, sempre que você conseguir fazer pares dessa forma, você automaticamente tem o resultado da sua raiz. No caso, a raiz de 225 é igual a 15. Galera, meu notebook tá acabando a bateria, deixa eu ajeitar aqui, pera aí, rapidinho. Antes que acaba, aí para de gravar. Deu certo. Deu certo. Posso continuar, pessoal? Pode continuar. Bom, agora vamos descobrir a raiz quadrada do 1156. Ora, eu vou pegar o 1156 e vou fazer essa divisão. Como ele é par, vai dar para dividir por 2, tá? 1156 dividido por 2, resultado 578. Como é par, eu posso dividir por 2 novamente. Se eu dividir por 2, vai dar 289. Certo? 289 já é ímpar, pessoal. Não dá para fazer essa divisão. Porém, por 3 não dá, por 5. Deixa eu escrever os primos ali. Né, que eu estou utilizando um pouco em cima. 2, 3. Beleza. 2 mais 8, 10, mais 9, 19 não é múltiplo de 3, então não dá para usar o 2, não dá para usar o 3, não dá para usar o 5 porque termina com 9. Será que dá para usar o 7? Se eu pegar o 289 e dividir por 7, também não vai dar um múltiplo. Se eu tentar dividir por 11, 289 dividir por 11 também não vai dar. Vamos ver se ele é um múltiplo de 13. Também não é. Vamos ver se ele é um múltiplo de 17. Ele é, pessoal. 289 dividido por 17 dá exatamente 17. E, usando o primo 17 de novo, 17 dividido por 17, 1. Parou aqui. Perceba que, olha só, galera, eu consigo fazer um grupo de 2 com 17, e eu consigo fazer outro grupo de 2 com esse 17. Logo, resultado. Como eu consigo fazer dois grupos, né? Grupos idênticos, o meu resultado dessa raiz é o produto de 2 vezes 17, que é igual a 34. Então, raiz quadrada de 1156 é igual a 34. Certo? E para finalizar essa terceira raiz, perceba que eu não tenho uma raiz quadrada, galera. Eu tenho uma raiz cúbica. Mas o raciocínio é análogo. Se antes eu queria um número que multiplicado por ele mesmo dá aquele dentro da raiz, a raiz cúbica eu quero um número que multiplicado por ele e por ele novamente, ou seja, por ele mesmo 3 vezes, que dá 1728. Então eu vou fazer essa decomposição para investigar o que está acontecendo aqui dentro. Então, vamos lá. Como é par, dá para dividir por 2, tá bom? 1728
dividido por 2, 864. 864 é par, vou dividir por 2 novamente. Se eu dividir por 2, 432. 432 é par, dá para dividir por 2 novamente. 432 dividido por 2, 216. 216 dividido por 2, pessoal, ó, 108. Vou continuar a divisão. 108 dividido por 2, galera, vai dar 59. 59 não. E 4. Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 a gente finaliza, tá bom? Então, no nosso caso, pessoal, olha o que vai acontecer. Eu vou agrupar esses dois como 2 ao cubo. Vou agrupar esses 3 2 como 2 ao cubo. E por último, esses 3 3 como 3 ao cubo. Observa que eu quero a raiz cúbica, né? Se eu quero a raiz cúbica, eu organizei aqueles meus expoentes sempre como expoente igual a 3. Observa, pessoal, que a raiz cúbica de 1728 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Afinal, a decomposição mostra que a multiplicação dá aquele resultado, né? Que o número que a gente fez a fatoração. Então, pessoal, olha só. Quando esse expoente ele bate com o nosso índice da raiz, eu posso sair cancelando eles, ó. Então, cancela ele, cancela ele, cancela ele. Vai sobrar o quê? Vai sobrar a multiplicação de 2 vezes 2 vezes o 3. E o resultado dessa multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, raiz cúbica de 1728 é igual a 12, tá bom, pessoal? Então, tá respondido aí os 4 itens. Posso passar para o próximo? Pode. Beleza, então vamos lá. Essa questão é mais uma reflexão, né? Observe o seguinte, pense em um número inteiro. Então, vou pensar, por exemplo, no 13. Agora, multiplique esse número por ele mesmo. Então, vou pegar o 13 e multiplicar por 13. O número que eu pensei. 13. Se eu multiplicar 13 por 13, dá 169. Pegue esse resultado e calcule a raiz quadrada dele. Descreva o que acontece no final do processo. Ora, se eu pegar, galera, e calcular a raiz quadrada do 169, observa que essa raiz é a mesma coisa que a raiz quadrada do 13 vezes 13. Afinal, 13 vezes 13 é 169. Sendo assim, pessoal, 13 vezes 13 é a mesma coisa que 13 elevado ao quadrado. E raiz quadrada é a mesma coisa que uma raiz de índice 2. Aqui é um 2, só que a gente não considera, porque a raiz quadrada a gente entende isso. Então, observe o seguinte, galera, que foi a propriedade que eu usei anteriormente. Sempre que eu tiver um número dentro da raiz que tem potência igual a esse expoente ao índice da raiz, ele se cancela. E o resultado é igual ao número que era antes uma potência. Era 13 ao quadrado, vira 13 normal com expoente 1. Então, o que acontece no final desse processo? Você multiplicar um determinado número por ele mesmo e extrair a raiz quadrada no resultado, você automaticamente volta no número inicial que foi pensado. Independente do número que você considerar. Usando esse processo, você sai
e retorna no mesmo número que você pensou inicialmente. Tá bom, pessoal? Ficou claro esse conceito? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Posso continuar? Pode. Jader? Carlos, Ruth, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Nenhuma dúvida aí. Então, vamos continuar. Vamos lá. E o problema 3, eu falo o seguinte, ó. Complete as sentenças abaixo para que elas sejam verdadeiras. Então, a primeira fala o seguinte: 28 é múltiplo de. 28 é múltiplo de qual número? Eu quero descobrir um número que é múltiplo, que é divisor do 28. Lembra que a gente teve uma discussão sobre múltiplos divisores? Eu falei, gente, por que, por exemplo, o 9 é múltiplo do 3? Porque quando eu pego o 9 e divido pelo 3, o resto dessa divisão é igual a zero. Lembra da condição principal que eu mostrei, que eu fiz vários exemplos mostrando quando você pode dizer que um número é múltiplo ou quando ele é divisor? Tudo está em relação ao resto zero, se o resto da divisão dá zero. Então, pessoal, eu quero um número que justamente eu quero descobrir um número que divida o 28. Afinal, 28 é múltiplo de. Esse número aqui, ele tem que ser um divisor. Aqui eu tenho várias opções. Eu posso colocar o 2. Eu posso colocar o 4. Eu vou colocar uma vírgula, mas não é a resposta, tá bom? Só as opções. Eu posso colocar também, pessoal, o 14. Tá? Todos esses números eu posso colocar o 7. Todos esses números, eles são divisores do 28. Por isso, eles são. Esse 28 é múltiplo de cada um desses aqui. O próprio 28, tá bom? O 28 é múltiplo de 28, pela definição. Certo? Então, qualquer uma dessas opções que eu destaquei, ela pode ser considerada a resposta, porque faz a sentença ser verdadeira. Agora aqui, ó, 5 é divisor de. Eu quero um número que, quando dividido por 5, o resto dá zero. Aqui, eu posso pôr o 10, eu posso pôr o 15, eu posso pôr o 75. Qualquer número que, quando dividido por 5, o resto dá zero, é um divisor do 5. Quer dizer, o 5 é um divisor desse número. Certo? Então, também algumas opções vocês podem estar escolhendo. 91 é múltiplo de. Ora, eu quero saber um número que divida o 91. Então, vamos decompor o 91? Só para eu ter como exemplo. Ora, 2 não posso, 3 também não. Se eu dividir por 5, também não. Será que 91 é múltiplo de 7? Se eu pegar o 91 e dividir por 7, eu obtenho o resultado 13. E 13 vezes 7, pessoal, dá exatamente 91. Dividir por um primo, justamente para saber se era múltiplo. Ó, resto zero. Então, olha só, 91 é múltiplo de 7, 91 é múltiplo de 13, 91 é múltiplo do próprio 91, tá bom? Vamos lá. 17 divide quem? Eu quero um número que, quando dividido por 17, o resto dá zero. Ora, eu já mostrei isso. Para eu descobrir esse número, basta eu multiplicar o 17 por algum outro valor, por exemplo, 5. O resultado dessa multiplicação vai ser um número que é múltiplo de 17. 5 vezes 7, 35. Sobe o 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, o 85, ó, o 17 divide 85. Se eu fizer essa divisão, o resultado vai dar 5, que foi o meu fator de multiplicação. E também vou pegar outro número para multiplicar o 17. Por exemplo, o 15. Vamos fazer essa multiplicação.
5 vezes 7, 35. Põe o 5, sobe 3. 5 vezes 1, 5, mais ali 8. Coloco um 0. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 1 dá 1. Somando esses dois, aqui dá 5. Aqui dá 15. 8 mais 7, 15. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, 17 divide o 85 e também divide o 255. Se eu pegar o 255 e dividir por 17, o que vai dar, pessoal? Vai dar 15, que foi o meu fator de multiplicação. Tá? Certo. E na E, eu vou usar o conceito novamente de decomposição, né? Porque fala, 231 é múltiplo, não é múltiplos, de 3 primos distintos, são eles. Ora, então vou fazer a decomposição, porque só através da decomposição eu consigo ver os primos que dividem o 231. Não posso por 2, porque não é múltiplo, mas eu posso dividir pelo 3. Se eu pegar o 231, galera, e dividir por 3, vai dar resultado 77. Pelo 3 eu não posso dividir, pelo 5 também não, o próximo primo é só o 7. 77 dividido por 7 dá 11, e o próximo primo que vai dividir o 11 é o próprio 11. Ou seja, na decomposição do 231, eu obtive a multiplicação entre quem? Daqueles primos que eu estou enxergando. Do 3 vezes o 7 vezes o 11. São 3 primos distintos. Então, são eles o 3, eu tenho o 7 e eu tenho o 11. Todos eles com expoente igual a 1. Ok? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não tem nenhuma dúvida, não. Pessoal, então estou abrindo para dúvidas agora. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Lembrando que eu corrigi as 2 primeiras atividades complementares. Amanhã a gente vai ter uma nova aula no mesmo horário, tá bom? Justamente para finalizar essa correção. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Pessoal, então eu estou à disposição de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem me mandar dúvidas. E é isso. Por hoje a gente vai encerrar. Como se encontra os primos? Que nem aqui. Não entendi a pergunta, Jada. Abre o microfone. Do último exemplo. Como se encontra os primos do número mesmo que tem aquele 421? 231? Como que eu encontrei os primos? Eu fui dividindo baseado naquela listagem, né? Que na aula passada eu mostrei os primeiros, sabe aqueles primeiros 15 primos, ó? Que a gente selecionou? Eu me baseei nesses primos aqui, ó. Eu vou analisando qual que divide e qual não divide. Sempre que um determinado primo não dividir, eu passo para o próximo. E assim por diante. Entendeu? E naquela mesma análise que eu fiz, como é que você sabe que o número é primo? Depois do 2, todo par não é. Aí os ímpares você vai analisando, tá na tabuada de alguém, eu consigo encontrar algum número que divide, não é um conjunto infinito. É impossível, não é impossível, mas você não vai ficar memorizando, por exemplo, os 20 primeiros. Então, usando esse raciocínio que eu fiz rápido, você consegue saber qual é primo e qual não é. Certo? Fechou. Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença, tá? Amanhã a gente continua, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, valeu. Amanhã a gente finaliza
finaliza essa correção, tá bom? Um abraço.